Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje é nossa aula 2, onde nós vamos falar de um assunto muito importante, a pré-história. A pré-história, ela se divide em 3 períodos bastante importantes que nós precisamos entender aqui: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico, ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. O Neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. A pré-história, ela é o período que vai do surgimento do homem até o início da escrita, até o surgimento do primeiro tipo de escrita. O primeiro tipo de escrita vai ser a escrita cuneiforme, que vai surgir na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigres e Eufrates, que nós vamos estudar mais para frente. Vamos falar um pouquinho das características desses períodos da pré-história? Primeiro período da pré-história, Paleolítico. Qual é a principal característica? Lembrem-se sempre, nomadismo. Nomadismo é a palavra principal para entendermos o período do Paleolítico. No período Paleolítico, o homem ele só sabia caçar e coletar frutos. Ele ainda não sabia plantar e também não sabia criar animais. Já tinha o domínio do fogo, mas ainda não sabia criar animais e nem plantar. Portanto, ele precisava estar sempre se mudando de região em busca de melhores lugares para coletar frutos e raízes, e em busca também de melhores lugares para poder caçar os animais para sua alimentação. Geralmente eles moravam em cavernas, tá? Em abrigos improvisados feitos com galhos de árvores também, tá bom? E eles andavam em grupos pequenos, também seguindo o curso dos rios, porque ficava mais fácil para eles para poder ter acesso à água quando eles seguiam o curso dos rios e também ter acesso aos animais que eles iam precisar caçar, ok? No período neolítico já vai haver uma mudança. As pesquisas mostram que provavelmente foram as mulheres que descobriram a agricultura através da observação da natureza. Elas perceberam que quando a semente de um fruto caía na terra, depois de um determinado período, florescia uma árvore exatamente igual daquele mesmo fruto, tá? Então, entende-se que provavelmente foi dessa forma que o homem foi entendendo como ocorria o processo de agricultura e foi aprendendo a realizar esse processo. Então, no período neolítico, nós vamos ter a agricultura e vamos ter também o início da criação dos animais. Eles aprendem a criar animais, eles aprendem a plantar e colher para poder sobreviver. Então eles não precisam mais do nomadismo. Eles podem plantar e colher, podem criar animais e podem permanecer no mesmo lugar com a sua comunidade. Dessa forma, a comunidade também poderia crescer, porque no Paleolítico, com uma comunidade muito grande, seria muito difícil conseguir alimento viajando de um lugar para o outro. Então, os grupos tinham que ser mais reduzidos. Agora, com o conhecimento da plantação, com o conhecimento da criação de animais, eles têm as condições de se estabelecer e começar a fazer moradias fixas e começar também a crescer a comunidade, aumentar o tamanho de membros, a quantidade de membros da sua comunidade. Uma coisa importante da gente observar aqui também é que o tipo de instrumento que é usado entre o Paleolítico e o Neolítico, ele vai mudar. Por isso, essa mudança de nome de pedra lascada para pedra polida. A pedra lascada, ela era usada no período do Paleolítico porque a técnica que o homem conhecia para fazer lâminas para caçar era a técnica de lascamento. Depois, com o aprimoramento do cérebro humano e do conhecimento humano sobre a natureza, o homem aprende a polir a pedra e a fazer lâmina através do polimento da pedra. Por isso, há essa mudança de nome de pedra lascada para pedra polida, ok? Depois de um longo período do Neolítico, onde o homem ele se estabelece aprendendo a caçar, aprendendo a criar animais e aprendendo a plantar, nós vamos ter a descoberta dos metais e a entrada
no mundo na idade dos metais. Quando o homem descobre o metal e descobre que com o fogo ele consegue derreter esse metal e consegue dar a forma que ele quiser, ele começa a fazer utensílios, começa a fazer adornos e começa a fazer principalmente armas, lanças, adagas, facas, espadas, tá? Nesse período, os grupos humanos que surgem nesse momento começam a entender que quanto maior a quantidade de terra, maior também é a quantidade de comida e maior é a fartura e melhor é a sobrevivência. Então, as tribos começam a entrar em conflitos pelo domínio das terras. Tá? E esses conflitos pelo domínio das terras vai se utilizar justamente desses instrumentos, dessas armas feitas de metais. Por isso, o nome Idade dos Metais. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento do primeiro tipo de escrita e sobre o surgimento das primeiras civilizações da Idade Antiga. Espero vocês na próxima aula. Até mais!